A paz do Senhor para todos. Lição de número 4 para classes de adultos. Nossa EBD está uma bênção. Esta lição será para o dia 22 de outubro de 2023. Título: Missões transculturais no Novo Testamento. Vou colocar aqui novamente o nosso tema. O nosso tema é Até os confins da terra. Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa lição 4 tem esse título: Missões transculturais no Novo Testamento. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o nosso texto áureo. A verdade prática nos diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então nós como igreja somos agência missionária, somos os sucessores de Cristo, né? Cristo veio, anunciou o evangelho, retornou ao céu e deixou essa missão para a igreja, para evangelizar o mundo. O texto está em Isaías 61, 1 e 2, Lucas 4, 17 a 20. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Nesta primeira parte aqui de nossa lição, o que nós temos para comentar como subsídios? O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento mostrou, na lição passada, um Deus missionário, um Deus que sempre estava em busca do homem perdido. E agora no Novo Testamento nós temos a revelação desse Deus missionário que enviou o seu único filho para ser o missionário pregador, aquele que veio resgatar aquilo que se havia perdido. Jesus, ele veio como a porta, ele veio como libertador, ele veio como pregoeiro, ele veio como o Messias. Então deixou a igreja para continuar esta obra de evangelização, de missões, para que nós possamos pregar o evangelho de libertação. A Bíblia mostra esse Deus missionário, não é? Como ele projetou a salvação do ser humano, e o homem continua insistindo na desobediência, mas Deus ainda ama a humanidade, Deus ama o pecador e aborrece o pecado. E através de Israel e através de Jesus, Deus busca esse homem perdido. A palavra-chave aqui nesse primeiro tópico é Novo Testamento, Nova Aliança. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Desde os Evangelhos, o livro de Atos, as Epístolas e Apocalipse, o Novo Testamento tem uma mensagem salvífica, uma mensagem de resgate, uma mensagem de salvação e de libertação. Então a igreja, à luz dessa revelação,
é um povo escolhido por Deus para anunciar essa salvação à humanidade. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão, e esse Filho passou à Igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão da Igreja até a volta de Cristo. Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Nos Evangelhos nós vemos ali a biografia de Cristo, o registro da sua vida, do seu ministério, dos milagres, do seu sofrimento e também da sua crucificação, morte e ressurreição. Em Atos dos Apóstolos nós temos o registro da igreja primitiva, a igreja sendo inaugurada no dia de Pentecostes, e a história prossegue através das páginas de Atos dos Apóstolos, escrita pelo apóstolo Lucas. A igreja cristã do primeiro século tinha a missão de propagar a salvação a todos. E realmente a igreja primitiva, com seus missionários, com seus mensageiros, alcançou o mundo inteiro, alcançou as diversas regiões, os continentes afastados. As missões chegaram aos continentes distantes das terras de Israel. Então, Atos e os Evangelhos são essencialmente missionários. Agora vamos ver aqui que a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um verdadeiro missionário. Ele se intitulava apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, enviado às missões. Seu objetivo missionário foi instruir nos assuntos doutrinários e práticos, e as igrejas que ele plantava, ele ali cuidava daquelas pessoas. E nós vemos através das epístolas esse trabalho não só de missão, mas também de discipulado, ensinando os irmãos a ficarem firmes, robustos na fé, convictos da salvação e prontos para também ganharem outros para Jesus. Nas cartas gerais, nós temos um forte testemunho sobre missões, como por exemplo a carta aos Hebreus, que é de autoria desconhecida. Nós vemos ali demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança. Nós vemos ali o autor fazendo um apelo aos judeus cristãos para que retornem à fé cristã, deixem os ranços e os ditames da lei e se voltem para Cristo, que inaugurou uma nova aliança, inaugurou a graça. E ele disse que a nova aliança era melhor, a qual, uma vez aceita a missão de Deus, levaria para o centro da vontade do Senhor todos aqueles que obedecessem, ou todos aqueles que obedecem o que ali está escrito. Também nós observamos na carta de Tiago a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo num mundo tão inseguro, tão hostil. E ali Tiago mostra como a fé é importante, mas a fé ela não é dissociada das obras. Fé e obras estão juntos. A fé sem obras é morta. Finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição em Cristo como povo de Deus, e prontos para viver uma vida de santidade na esperança da glória de Deus, esperando Jesus Cristo voltar a qualquer instante. Em Apocalipse, esse livro que é chamado o livro da Revelação, nós encontramos ali a conclusão da longa jornada e o destino de toda a humanidade, quando ali são descritos os castigos e também descritos ali as formas como Deus vai galardoar os justos, vai coroar os santos e entregar o galardão àquele que perseverou até o fim. Ali está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Ali diz que não haverá mais choro, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas velhas se passaram, agora tudo se fez novo. Em Apocalipse, nós vemos a cidade de ouro preparada para receber a esposa ou a noiva do Cordeiro, a igreja que vai adentrar a nova Jerusalém celestial para gozar a eternidade com Cristo, com Deus na eternidade, para sempre. Então, o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou essa redenção à humanidade pecadora, caída na sarjeta do pecado, mas que essa mensagem ela pode salvar, curar, libertar a todos os oprimidos, a todos os que estão caídos, a todos os que estão sem esperança. Quando Pedro escreveu em Atos 10:38, ele disse assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus veio curar, salvar, libertar, e essa salvação está para todos aqueles que quiserem. Você, prezado amigo, crê em Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, então aceite essa mensagem de libertação, de salvação. Só Jesus salva, só o sangue de Cristo é recebido pela divindade como o preço dos nossos pecados, o preço que nos liberta do pecado e da condenação. Deus amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, meus queridos, missões nascem no coração de Deus e devem estar no coração de quem está fazendo a obra missionária. Aqui tem um trabalho de evangelismo nas feiras livres, que existe uma tarja ali escrita assim: missões está no coração de Deus e no seu coração. Missões está no coração de Deus e em nossos corações. Então, que a palavra de Deus tenha livre curso, que vidas sejam resgatadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Que o Senhor Jesus Cristo possa salvar todos aqueles que se chegarem a Ele, porque todo aquele que nele crê não perecerá. Está escrito: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Que Deus em Cristo continue te abençoando, que você possa fazer a sua aliança com Cristo o mais breve possível, porque Ele está voltando a qualquer instante. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui através desta plataforma chamada YouTube, com esse projeto de transmitir a Tua Palavra através da EBD, através de vídeos que são produzidos aqui para engrandecimento do reino do Senhor e para a glória do nome de Deus. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, nós te agradecemos agora e sempre. Amém.